Então, a gente, ser humano, a gente tem o esqueleto interno. Então, ele é o endoesqueleto. Só que como vamos falar sobre o exoesqueleto, a gente vai falar mais sobre animais e essas coisas e tal. Agora eu vou falar sobre a definição do exoesqueleto. O exoesqueleto é o contrário do esqueleto humano. Ele é uma camada resistente, mas, quer dizer, porém é flexível. E cobre o corpo de muitos animais, principalmente os vertebrados e os protistas. Vale a pena lembrar que esse esqueleto não é formado por ossos. E dependendo do animal, a composição muda. A função do exoesqueleto é principalmente proteger os órgãos do ser vivo. Ele em alguns casos, impede o crescimento dos animais. Eu vou falar um pouco sobre a importância do exoesqueleto. O exoesqueleto, e assim como o endoesqueleto, é fundamental importância para a sobrevivência dos animais, pois eles protegem os órgãos internos e permitem a sustentação e o suporte para os músculos dos animais. Evitam a perda de água e, em alguns casos, protegem o animal contra certos tipos de predadores. Como é formado? Existe mais de uma forma de exoesqueleto. Nos artrópodes, que são os insetos crustáceos, esse esqueleto é formado por duas camadas, que são elas a procutícula e a epicutícula. Na procutícula, a parte fica interna e são formados por proteínas e quitina. Na epicutícula, a parte externa e formado por o complexo de proteínas e lipídios. Animais que possuem exoesqueleto, temos os artrópodes, que são as aranhas, os insetos, os escorpiões, lagartos e caranguejos. E também temos alguns animais aquáticos, como as tartarugas, que possuem o seu casco fora do corpo, e alguns moluscos, corais e outros organismos aquáticos, como os briozoários. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que sempre cai em prova, que é o exoesqueleto e a muda dos artrópodes. Então, muita atenção. Primeiro, qual é a constituição do exoesqueleto dos artrópodes? Nós já falamos que o exoesqueleto é composto por quitina. Quitina é um polissacarídeo, um carboidrato. E se você ainda tem dúvida nos polissacarídeos, reveja as nossas aulas de bioquímica das células. A quitina é um polissacarídeo muito resistente e ela vai compor, então, o exoesqueleto. É muito fácil observar, por exemplo, o exoesqueleto de uma cigarra. É aquela casquinha que elas liberam durante a fase de muda. Então, eu já representei aqui a casquinha de uma cigarra. Toda aquela casquinha é o exoesqueleto, que já está aqui representado. Existe aqui uma região mais rígida do exoesqueleto, que é a região que protege o corpo do animal. Mas também o exoesqueleto é composto por uma parte flexível, que é justamente a parte que reveste as articulações do animal. E aí, pessoal, vale lembrar que nos crustáceos o exoesqueleto é impregnado por substâncias calcárias, como, por exemplo, o carbonato de cálcio. E o exoesqueleto deles fica muito mais resistente, formando aquela carapaça do caranguejo, do siri. Mas e aí? Qual é a função do exoesqueleto? Bom, a primeira função que nós podemos falar é a função de proteção. O exoesqueleto funciona como uma espécie de armadura e protege o animal. Nós podemos falar também que o exoesqueleto funciona como um apoio para a musculatura. E isso é muito importante. Mas por quê? Muitos músculos ficam inseridos aqui na região interna do exoesqueleto. E isso facilita a movimentação dos artrópodes, que fica muito mais eficiente. Além disso, o exoesqueleto é uma importante adaptação
para o meio terrestre. Mas por quê? O exoesqueleto, pessoal, é uma estrutura impermeável. Então, ele evita a perda de água. Por ele ser impermeável, ele não deixa a água passar. Então, o animal não desidrata e ele consegue sobreviver em ambientes terrestres. Só que aí, pessoal, existe um importante detalhe. Além dessas vantagens, o exoesqueleto confere uma desvantagem para os artrópodes. Essa desvantagem está relacionada com o crescimento. O exoesqueleto limita o crescimento dos artrópodes. Mas como assim? Bom, para entender isso, vamos analisar este gráfico, que costuma cair muito em prova, então muita atenção. Aqui nós vamos representar a taxa de crescimento em relação ao tempo. Agora vamos desenhar duas curvas. A primeira é a curva de crescimento de um animal não artrópode. Olhem para essa curva. Que conclusões vocês podem tirar aqui? Essa curva de crescimento é uma curva contínua. Ao longo do tempo, o animal vai crescendo. Já no gráfico dos artrópodes, a curva é um pouquinho diferente. Ela é toda em escadinha. Mas por que isso é assim? Bom, pessoal, o formato dessa curva está relacionado com o processo de muda que acontece nos artrópodes. A muda é também chamada de equidise e nada mais é que a troca do exoesqueleto. Em determinadas épocas do ano, o artrópode perde essa carapaça rígida. Essa carapaça funciona como uma armadura e para crescer, o animal precisa substituí-la. Dependendo da espécie, a muda pode acontecer em várias épocas do ano. Então, o exoesqueleto velho vai ser descartado e um novo vai ser produzido. Inicialmente, pessoal, esse exoesqueleto é ainda flexível, porque a quitina vai endurecendo com o tempo. E é importante lembrar também que no exoesqueleto existem pequenos poros que permitem a passagem de secreções glandulares, que são produzidas pelo corpo do artrópode. Então, pessoal, a muda, ou também equidise, nada mais é que essa troca de exoesqueleto. E quando que o animal vai crescer? O animal cresce justamente após o período da muda, que é quando o exoesqueleto ainda está flexível. Nas outras épocas, o exoesqueleto é muito rígido e o animal não consegue crescer. Este crescimento fica limitado e a taxa não aumenta. E quais conclusões, então, nós podemos tirar deste gráfico? A principal conclusão é que o crescimento de animais não artrópodes é um crescimento contínuo ao longo do ano. Já o crescimento dos artrópodes é um crescimento descontínuo, acontece em determinadas épocas, logo após a muda. E aqui existe um outro detalhe, que é também muito importante. Durante essa fase de muda, o animal fica com o exoesqueleto mais flexível, mais mole. E nesses períodos, o artrópode fica mais vulnerável. Aqui eles ficam desprotegidos. E o que vai acontecer? Nesse momento, aumenta a chance deles serem predados por outros animais. Terminamos por aqui com essa aula e na próxima